Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. E, cara, apesar de a gente não ter exatamente quais textos Jesus citou, ele nos deixou umas pistas, né? Então, quais textos que a gente pode ver que, vamos lá, possíveis que Jesus pode ter citado para eles? Vamos lá, a gente separou aqui uma lista boa, grande, coisa mais linda, a gente vai trocar muita ideia. Vamos começar lá em Deuteronômio, a gente até já leu esse texto, tá? Deuteronômio capítulo 18, verso 15, depois o verso 18 e depois o verso 19. Tu pega esse aí que eu já vou pegar o próximo, então, para a gente ganhar tempo. O Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti. De teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. 18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, cara, eu consigo imaginar muito fácil Jesus trazendo esse texto à mesa. À mesa não, porque eles estavam caminhando, né? Mas trazendo à tona. Cara, Moisés já não tinha dito para vocês que Deus levantaria um profeta semelhante a ele? E a gente já teve essa conversa. Sim. Então esse texto, provavelmente Jesus chegou nele. De alguma forma, Jesus passou por ele. Boa. Tem um segundo texto que é interessante, ainda dos textos de Moisés, que é também Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Aqui não fala sobre o Messias, está falando sobre uma lei, mas, cara, essa lei tem a ver com o Messias. Sim. E muito provavelmente Jesus explica isso para eles. A gente não vai entrar no mérito da tipologia hoje. Por quê? Porque tipologia a gente vai falar muito quando conversar sobre salvação. A gente vai ler muito Hebreus, a gente vai falar de muita tipologia. Mas esse texto, muito provavelmente Jesus usa. Assim como em João 13 ele vai fazer menção à serpente de bronze do deserto. Né? Aqui, muito provavelmente, Jesus passou por aqui. Olha o que diz o texto. Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore ou a um madeiro, né, em outra versão, seu cadáver não poderá permanecer na árvore, no madeiro, na cruz, na estaca, durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia. Por quê? Pois o que for pendurado num madeiro, numa árvore, numa cruz, numa estaca, este está debaixo de maldição e do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o Eterno, o Senhor teu Deus, te dá como herança. O que Isaías 53, a gente vai chegar lá, vai dizer que todos que viram Jesus crucificado o reputavam por aflito, ferido de Deus, ou seja, amaldiçoado por Deus e oprimido. Esse texto já está apontando, por isso a gente falou, né? O Velho Testamento ele está sempre apontando. Ele está sempre, tem mistério, tem coisa. E esse texto vai falar sobre isso, sobre alguém pendurado no madeiro. Esse cara pagou por uma pena de morte e não deve ficar preso na cruz. Por quê? Porque ele já foi oprimido por Deus, ele já foi aflito, ele já é um amaldiçoado por Deus. Então, tira ele, não deixa ele passar a noite lá, porque senão ele vai contaminar a terra. Jesus, ele derrama o sangue e ele não contamina a terra com o sangue dele. Pelo contrário, ele purifica. Mas aí também já é tipologia. A gente está tentando fugir disso. Vamos embora. Agora sim, cara. Agora tem um texto que é louco, a gente já falou dele e vale muito a pena a gente ler. Salmo 22.
Então, com esses dois textos que a gente leu, a gente já deu um check nos textos de Moisés. Sim. Né? Não quer dizer que Jesus citou exatamente eles. Muito provavelmente citou muitos outros mais. Sim. Né? Mas assim, dos textos de Moisés que falam claramente sobre, eu acho que são esses dois. Sem a gente entrar em tipologia. Eu acho que esses dois ilustram bem. Agora sim, cara. Salmo 22, na King James, diz o Salmo da Cruz. Esse aqui, meu amigo, é loucura e vale a pena a gente ler todo ele. Por que eu acho que vale a pena a gente ler todo ele? Tem uma frase, talvez a gente até use no Biblicalente um dia, que diz que na cruz Deus Pai abandonou Jesus. Uhum. Agora, onde isso está escrito na Bíblia? Em lugar nenhum. Não tem. Em lugar nenhum. Por que se diz isso? Então vamos lá. Primeiro, Jesus cita esse comecinho do Salmo 22. Salmo 22, verso 1 diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes. Clamo durante a noite e não recebo descanso. Então, Jesus na cruz ele vai dizer, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é o primeiro trecho desse texto. Tens aí? Mateus 27:46. Dale. Eu vou ler o Mateus 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aí tem um texto em 2 Coríntios capítulo 5, que diz que Jesus se tornou maldição por nós. Quando a gente pega esses elementos isolados, separados, se criou essa tese, conjectura de que na cruz, pelo fato de Jesus estar carregando sobre si o pecado de toda a humanidade, Deus não pôde ver. Deus teve que sair dali. Deus deixou ele lá porque era insuportável para Deus ver o filho dele naquele lugar de angústia. Cara, tu acha mesmo que Deus é tão sentimentalmente frágil, emocionalmente abalável? Não. Porque para que eu acredite nisso, eu vou ter que concordar com a tese do ateu meio gospel, tá? O ateu meio gospel ele vai dizer o quê? Ok, se existe Deus, então quando ele criou o mundo, ele cria, vira as costas e vai embora. É a mesma coisa. Para eu acreditar que em algum momento Deus abandona seu filho, eu preciso acreditar que Deus criou o mundo, viu que o troço ficou feio, o pecado tomou conta, ele, não consigo olhar para o que eu criei. Sabe, é uma fragilidade em Deus que o texto cara, não tem texto bíblico que diga que Jesus foi abandonado à cruz. Segundo ponto, tá? Para Jesus não existia nem capítulo nem versículo. E até vale um ponto, né? Isso é uma coisa que foi colocado na Bíblia muito tempo depois. Muito tempo depois, acho que século XIX, talvez, ou 20. Não lembro, mas é tipo 15 pra frente. 15, 16, eu acho. Acho que é assim, daí pra frente. E vamos combinar. Tem umas divisões muito mal feitas. Sim. João 9:10, por exemplo, é um clássico. Não fere em nada o significado, mas tem vezes que de um capítulo para outro passam 20 anos, tipo Abraão, e um capítulo para outro passa 5 minutos. Ou 10 minutos. Sim. Né? O fato de não haver essa divisão no texto original me torna difícil a crença de que Jesus, eu vou aqui, vou citar só o versículo 1. Cara, não. O judeu ele tinha como hábito, tem ainda hoje, decorar trechos inteiros. E nos momentos de angústia, o que eles fazem? Recitam trechos inteiros. É coisa nossa recitar caixinha de promessa. É coisa nossa tirar
um versículo do texto e pum. Uhum. Essa é a minha tese. Jesus na cruz, ele não está se sentindo abandonado por Deus. Uhum. Ele está citando um texto que traria, talvez para os discípulos, um insight. Ó, prestem atenção, é isso que está acontecendo. Uhum. Ele está citando como judeu um texto que traria conforto para si. E também, possivelmente, ele está citando um trecho de texto que, para nós hoje, deixaria claro que tudo o que ele estava fazendo tinha propósito. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto, e a gente vai fazer essa leitura agora, no Salmo 22, a gente vai ver Davi angustiado, é Davi que escreve, Davi ele está angustiado, mas ele se vê numa situação de agonia extrema, abandono, traição. Ele vê gente ridicularizando, gente balançando a cabeça diante dele como zombaria, como escárnio. Ele vê pessoas em torno dele dividindo as vestes e sorteando a túnica. Cara, e todas essas coisas têm cumprimento na morte de Jesus. Só que o mesmo texto vai falar lá na frente, e aí talvez seja um lapso temporal, igual lá do Isaías 42, vai falar de uma vitória, vai falar de joelhos se dobrando diante de Davi novamente. Sim. Então, para mim, Jesus ele está num momento de agonia, e quando ele vai recitar o trecho inteiro, talvez falte ar nos pulmões, porque ele está preso a uma cruz, ele está em extrema agonia. E ele não consegue recitar todo o trecho, ele dá o começo. E o pessoal até, tipo, entende, ele está chamando por Elias. Sim, sim. Por quê? Porque a pronúncia já não é clara. Sim. Não é o Ezequiel e o Jader aqui falando com plena saúde, o amigo aqui está mais ou menos. Eu tive melhor, já tive. Não é uma pessoa com plena saúde recitando a plenos pulmões, não. É um cara que já foi espancado, ridicularizado, não comeu, não bebeu nada, está à beira da morte, crucificado com os pulmões em miséria, em frangalhos. Corpo pesando, né? Que ele está pregado, né? Exato. Então esse cara, ele tenta recitar um trecho e ele só consegue dar o começo. E Mateus sabe que ele relata o porquê que ele está citando esse texto, porque ele ressuscitou. E certamente, ou o discípulo para qual Jesus falou, ou o próprio Cristo depois falou para Mateus, falou, não, eu estava citando Davi. Esse trecho. Perfeito. Eles entenderam Elias, mas eu estava citando Davi. Perfeito. Cara, vamos ler esse texto todo e vamos pensar nisso, vamos pensar nessas coisas. Olha só. Bom, já lemos até o 2, né? Verso 3. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti eles creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme, e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Lembra que a gente leu isso no episódio anterior? Sim. O desprezado aqui tem a mesma raiz da palavra nazareno, Nazaré. Então, pode já estar sinalizando isso. Verso 7. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo, volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água. Os meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte.
Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Cara, quando Davi foi transpassado, quando Davi passou por essas coisas? Nunca. Mas ele vê esse momento e ele se enxerga nesse momento. E olha que interessante, mesmo no começo dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? Aqui no verso 19 ele está dizendo, cara, vem depressa minha força, meu auxílio. Então ele não está se vendo desamparado. Ele continua clamando para Deus. E ele sabe que Deus vai ajudá-lo. Isso é muito louco, cara. Por isso, essa compreensão de que Deus abandona Jesus. Ele não pode ver o pecado todo. Cara, não. É porque ele já vê, né? Ele já vê. Se esse fosse o caso, ele de fato teria que ter criado e abandonado, sabe? Sim. Batido o pé. Mas não, ele já vê o pecado da humanidade, ele consegue ver o filho naquela situação, porque ele criou o filho para aquele momento, ele gerou, ele enviou o filho para aquele momento. Jesus diz isso, para essa hora foi que eu vim. Isso é muito legal. E o texto aqui parece que faz uma pausa. Então, a gente está lendo no Salmo 22, parece que é a narração da crucificação de Jesus. Por isso, quando a gente lê o velho conhecendo o novo, fica mais fácil. Sim. Clareia tudo. Clareia tudo. E quando a gente lê o novo, tendo em mente isso aqui, caramba, não pode ser só um profeta, não pode ser só um varão poderoso em palavras e obras, ainda que diante de Deus e dos homens. Só que agora parece que tem um lapso. Por quê? Porque Davi está se vendo à beira da morte. Os ossos estão sendo contados, as pessoas olham e estão contando os ossos da costela. Ele se vê numa situação tão deplorável que ele diz isso. Só que esse cara que está nessa situação, com os pés e as mãos transpassados, é muito legal. O verso anterior aqui, ele diz, eu me derramo como água. Quando Jesus é perfurado, o que sai dele? Água. Água e sangue. O verso seguinte, 14, não, ainda no mesmo, eu me derramo como água, meus ossos se desconjuntam, meu coração como cera se derrete dentro de mim. A ciência diz que a única explicação para que saísse água de uma perfuração lateral é que antes, ou a causa talvez, a causa morte de Jesus foi o rompimento de um vaso cardíaco. Então Jesus não morreu pela perfuração, não, ele já estava morto. Porque ele, como ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. Então ele mesmo naquele momento rompe o seu coração. E esse vaso sendo rompido, ele inunda de água os pulmões. Por isso Jesus é perfurado e tem água e sangue. E é o que Davi está vendo aqui. Como o meu coração, como cera, se derrete dentro de mim. Cera derretida parece o quê? Água. É loucura, né? Parece água. É o que Davi está vendo. Só que aí tem um pause e a gente retoma. Verso 22. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cara, como assim? Que otimismo é esse que tomou conta? Sabe? Do nada. Tô definhando, vou cantar. Tô morrendo. Opa, agora eu vou anunciar. Por quê? Porque ele está vendo um futuro escatológico. Ele está vendo que esse cara que passou por tudo isso nesse momento da crucificação, esse cara tem perspectiva futura. Sim. Esse cara vai anunciar as coisas. É o que está acontecendo lá em Lucas, o texto base do nosso episódio de hoje. Jesus está anunciando aos seus irmãos as coisas que Deus está fazendo. E aí ele continua dizendo, verso 23, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência toda
de Israel. Por quê? Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito. Presta atenção, não ocultou sua face do angustiado. Quem é o angustiado do texto? Jesus. É Jesus. Então, em momento algum, Deus escondeu de Jesus o seu rosto. Sim. Ele estava ali. O Pai estava ali. E Jesus, citando esse texto, está deixando claro para os discípulos e para nós, cara. Para mim hoje, está claro isso. Ele está dizendo, vai acontecer. É isso que está acontecendo. Não, eu não estou abandonado. Não. Deus não ocultou sua face de mim. Verso 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Por isso cumprirei os meus votos na presença daqueles que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Por quê? Pois ao Senhor pertence o reino. Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e adorarão a Deus. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos aqueles que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a sua própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às futuras gerações. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Cara, olha a loucura e a riqueza que é esse texto, mano. Sim. Ele já começa também, já no 27 ali, falando também, assim como Isaías, dos gentios. Sim. Da salvação aos gentios. Então, Jesus ele não citou esse texto à toa. Claro que não, mano. Ele é muito completo. Uhum. Talvez esse seja um texto que ele citou para os discípulos para expandir o olhar deles. Sim. Cara, vocês estão olhando só para Israel. Cara, eu governo as nações. Sim. Eu não, né? O Cristo, que vocês estão tristes, que era ele, ele domina sobre tudo. Ele fundou tudo. Lembrar-se eu do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então, já está expandindo geograficamente. Cara, minha obra não é só sobre Israel. É mais. Que é o que Paulo depois vai gastar tempo explicando lá em Romanos. Sim. Então, Jesus ele não citou na cruz esse salmo à toa. Ele falou, olha, atentem. Né? Que aí sim, acredito que nos salmos as divisões já eram mais tranquilas, porque... era pelo menos por salmo, né? Pelo menos por salmo. Sim. Né? Salmo tinha os versículos, mas tinha os salmos separados. Perfeito. Salmos de Moisés, então, aí já teria um raciocínio mais bem dividido do que outras divisões que a gente tem durante a Bíblia, né? E o que é massa também, cara, é aquilo que a gente viu lá em Lucas. Eles esperavam a redenção total de Israel. Esse texto já prevê a redenção total de todos os povos, de toda a terra. Então, muito provavelmente, e como a gente disse no começo, o Salmo 22 e Isaías 53 são os dois principais textos citados no Novo Testamento. Então, quando os escritores do Novo Testamento vão citar, principalmente falando sobre a morte de Jesus, eles vão apontar esses dois textos, Salmo 22 e Isaías 53. Tem outro salmo, mano, que é muito legal, que vale muito a pena a gente fazer a leitura. Salmo 69, verso 7 a 11. Lê pra nós aí, velho. 69, de 7 a 11. Isso. Pode ler. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranha, meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu,
e as injúrias dos que ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, e por isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. A King James, no verso 11, vai dizer: com uma mortalha me cobri. O que é a mortalha? É o pano no qual Jesus é envolto. Pano de morte. Tecido que cobria o morto. Quando que Davi passou por isso? Nunca. E esse salmo, de novo, é de Davi. Uhum. Então, ele está vendo, ele está apontando algo que o Cristo passaria. E tudo isso que nós lemos, Jesus passou. Posso ler um outro versículo dele também? Por favor. Para colaborar? No mesmo 69, o versículo 21. Por alimento me deram fel, na minha sede me deram a beber vinagre. Lembra que os soldados esticam para Jesus na cruz? Uhum. Que ele não aceita. Então, também, não lembro de Davi passar por isso. Não. Algo desse tipo assim. E Jesus passou isso claramente. E é o que a gente comentou. Ele não ia pagar ninguém para fazer isso. Ele não tinha nem dinheiro para fazer. Não teve ganho nenhum sendo crucificado, apanhando publicamente. Zero. As pessoas que relataram e anotaram essas coisas não tiveram ganho nenhum. Foram todos perseguidos e mortos. Com exceção de João, foi perseguido, mas não morreu pela perseguição, morreu de velho. Então, cara, não tem como negar o Cristo diante disso. Uhum. Não tem como ter tudo dado uma grande sorte. Uhum. O que a gente está falando aqui, a gente passa uma hora e pouco, mas a gente está falando de milhares de anos. Sim. A gente está falando de centenas de pessoas que morreram, dessas épocas aqui, que morreram por causa disso. Uhum. Que foram jurando até o dia em que morreram, que foram, algumas delas, decapitadas, crucificadas de cabeça para baixo, talvez, como a tradição conta, e morreram de diversas outras, apedrejadas, né, como foi o caso de Estevão. Então, não foi uma série de combinados, uma galera se juntou, vamos fazer um estrago em Israel. Não tem como. Aqui, cara, tem uma curiosidade legal, eu acho até que eu já te mandei esse vídeo. Estudos dizem, tá? Tem vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Estudos dizem, explicam essa questão do vinagre com fel. Não sei se você já chegou a ver para que era usado isso. Por que eles tinham vinagre com fel? Perto da crucificação? Não? Não cheguei a ver, eu acho. Uma das coisas que o Império Romano tinha era a questão da canalização de água, né? Eles levavam esse desenvolvimento, na época era desenvolvimento para os lugares onde eles tomavam conta. Uma coisa que era comum eram banheiros públicos. Como eram esses banheiros públicos? Uma sala grande com várias latrinas, como se fosse, e no meio grandes vasos com varetas e na ponta buchas. E aquilo ficava imerso em vinagre, e esse vinagre se tornava fel. Para que as pessoas usavam aquilo depois de ir no banheiro? Tempo. Era o papel higiênico da época. Então as pessoas faziam suas necessidades, isso é do Império Romano, isso é o que dizem, é o que a história diz, é o que pessoas que estudam isso dizem. Faziam suas necessidades, pegavam ali a vareta com uma esponja na ponta, limpavam suas partes e devolviam a vareta, levantavam, seguiam a vida. O vinagre que deram para Jesus beber, e por isso ele só cheira e não bebe, é o vinagre que provavelmente já tinha sido usado para limpar as partes íntimas dos soldados romanos. Foi um escárnio, foi zombaria. O cara pede água, ele tá morrendo e ele diz, tenho sede, me deem água. Eles pegam, cara, vou falar a palavra nua e crua, não vamos levar, acho que não. Eles pegam, nada mesmo? Não, né? Não vamos monetizar o nosso vídeo. Se você não é monetizado, não tem como desmonetizar. Cara, eles pegam a água de limpar a bunda, molham a esponja e dão para Jesus. Que sacanagem. E Davi viu isso, ele diz ao contrário.
Puseram veneno no meu alimento, diz a King James, e vinagre me ofereceram para matar a minha sede. Se torna pior ainda, né? Quando a gente sabe disso, quando a gente pensa nisso, o momento da crucificação parece que consegue ficar pior, mais nojento, mais desprezível. E o Senhor passou isso por ti, por mim, por cada um que está nos assistindo. Sim. Então, cara, é impossível que essas coisas, que esse conglomerado de textos se cumprissem em uma só pessoa, se essa pessoa não fosse de fato a pessoa para o qual essas coisas foram escritas. Não tem como tudo isso culminar em um ser só, por sorte, por coincidência. Não, tudo isso foi escrito apontando para ele e ele cumpriu essas coisas. No nome de rodapé do texto aí, do Salmo 69 diz: o lamento do Messias, o Cristo. É um apontamento, está apontando para o momento da crucificação de Jesus. Tem um texto, mano, a gente já leu, mas acho que vale a pena dar uma lida rápida nele de novo, só para deixar muito claro o que a gente está falando, que é Isaías 53. Talvez o mais citado no Novo Testamento, um dos mais conhecidos aí pelos cristãos de todas as épocas. E o título na King James é E o mundo despreza o servo. A gente já leu ele no episódio 2. Acho que vale muito a pena a gente ler ele de novo. Então, pode dar aí. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, todos ou quase todos os escritores do Novo Testamento vão olhar para esse texto e vão identificar que está sendo falado sobre Jesus. Sim. Ele cumpriu cabalmente essa escritura. Ele foi humilhado, martirizado. Todos os escritores vão entender que, como Jesus disse lá para os discípulos de Emaús, era imprescindível que acontecesse. Por que era imprescindível que acontecesse? Para que se cumprisse essas coisas que a gente está lendo. E tem muitas outras, né? A gente está lendo algumas, a gente está aqui
conjecturando, especulando que Jesus passou por esses textos, que Jesus passou por esses momentos explicando a sua obra na cruz aos 2 discípulos do caminho de Emaús. Tem um outro texto, cara, que vale a pena a gente fazer a leitura. O texto lá de Lucas diz que ele passou por todos os profetas, então vamos pegar um grande aqui e vamos pegar 2 profetas menores. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Tu já pode pegar aí, mano, Oséias, capítulo 6, verso 2. Oséias é ruinzinho de achar. Olha só, se Jesus começa em Moisés e ele passa por todos os profetas, ele pode ter andado por esses textos aqui, tá? Olha só o que Zacarias escreve, e aqui vale a ressalva, quando a gente falou sobre a diferença textual. Nos Salmos existe uma licença poética, eles estão talvez sendo inspirados a escrever canções, eles estão sendo poéticos. Os profetas, eles não estão sendo poéticos, eles estão escrevendo o que eles estão vendo. Por isso é mais visceral, parece que mais real, né? Mas ambos estão apontando. O Velho Testamento está ele inteiro apontando para Cristo. É o que Paulo vai dizer. O Velho Testamento é o tutor, é o aio que nos conduziu até a maioridade. E a maioridade é o Cristo, é a realidade do Cristo. Olha o que Zacarias escreve. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Diz assim: Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram. Isaías escreveu sobre alguém sendo transpassado. Zacarias está falando sobre essa pessoa. Aqueles a quem eles mesmos transpassaram. E eles prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único, unigênito. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Percebe que é exatamente essa transição que acontece na cruz. Jesus passa do unigênito para o primogênito, ou seja, unigênito, único, mas também significa único feito da mesma essência. Então Jesus, ele é o único Filho de Deus feito da mesma essência de Deus. Ele é essencialmente Deus. É os textos que a gente já leu de Hebreus 1, Efésios 1, Filipenses 1, Apocalipse 1 e todos esses uns. Só que na cruz abre-se a salvação e aí transiciona. Jesus ressuscita e ele já não é mais o unigênito. Com o seu sangue ele compra povos de todas as línguas, tribos, raças e nações, e agora ele é o primogênito. Ele é o primeiro dessa essência. E agora nós somos também filhos de Deus. Então, Zacarias já estava antevendo isso, cara. Sim. É loucura. E quantos anos tem antes aqui? 300, 400, 500 anos antes. E ele já está tendo essa revelação de Deus. Oséias, capítulo 6, verso 2. Lê para nós. Oséias 6, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Aqui é um detalhe legal que eu quis trazer, gente. Que talvez até a gente vá falar mais no próximo episódio. Não existe a palavra ressurreição no Velho Testamento. Mas existe o conceito. E o conceito está aí. Então, morreremos, mas depois de 2 dias nos restaurará, no terceiro nos revigorará. Ou seja, nos trará a vida. Sim. Fará a ressurreição. Tem um Salmo 16, se eu não me engano, que vai trazer sobre isso também, mas aí ressurreição é outra conversa. A gente vai chegar lá. Vamos voltar lá para Lucas. Lucas 24. Então, Jesus troca toda essa ideia. A gente está imaginando aqui que tudo que a gente leu foi o que Jesus explanou. Cara, certamente ele explanou muito mais e muito melhor do que nós. Certamente.
muito mais saúde também. Com muito mais tudo, tá? Aí, a gente tem um trecho do texto que a gente não vai ler, mas esses caras vão entrar numa vila, Jesus parece que vai seguir, eles convidam Jesus para ficar com eles, Jesus vai, na hora do partir do pão, os olhos são clareados, eles veem que é Jesus, Jesus desaparece. Esses caras vão ao encontro, eles vão falar o famoso texto, né? Não nos ardia o coração quando ele falava. Imagina, cara, a gente já está aleluiado aqui, falando só nós dois. Sim. Imagina Jesus falando dele, tiscar. A palavra falando dela mesmo. Cara, esses caras aleluiaram, eles vão ao encontro dos 11, porque Judas já tinha ido pro saco. Eles vão ao encontro dos 11. E eles falam, olha, vimos o Senhor, nós também vimos e tudo mais. E agora, no verso 44, Jesus aparece aos seus discípulos. Ele já havia aparecido, né, nos versos anteriores. Ele aparece, ele pede pão, ele está com fome, ele come. E aí no verso 44, agora, o título da minha Bíblia diz, Jesus esclarece as Escrituras. Olha a loucura. Primeiro lá a gente leu, ele está esclarecendo o Velho Testamento para aqueles dois no caminho de Emaús. Agora ele vai esclarecer as Escrituras para quem? Para os 11, para toda a galera que estava reunida ali. E aí tem coisa boa. Pode ler. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O caminho que a gente tentou percorrer, ainda que minimamente, mas a gente tentou percorrer. Sim. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que tu comentou antes, Sim. né? E lhes disse, assim está escrito. São duas palavras que Sim. vibram dentro de mim. Que o Cristo deveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Agora Jesus traz clareza a eles. E ele vai dizer, era necessário, que está escrito, cara, tinha que acontecer essas coisas. Está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ele anda por todos esses textos, talvez, que a gente andou. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a Israel. Não. A todas as nações. Expandiu. Essa é a redenção total que aqueles dois queriam. Não se trata do Império Romano. É a redenção. É a justificação pelo sangue. É a salvação. A gente vai chegar nisso, quem sabe, em outra série. Cara, mas tem um negócio que é legal. São estas as palavras, verso 44, que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Jesus, ele advertiu eles. A gente já falou isso antes. Não só os textos do Velho Testamento, mas existem textos do Novo, onde Jesus está advertindo eles. Vamos ler lá. Tem no mínimo 7 ocorrências desses textos. Tá? No mínimo 7. A gente vai ler algumas, não vamos ler todas as 7, mas vamos ler algumas. Lucas, capítulo 9, verso 22. Pode ler aí, Buscão. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ele já tinha dito claramente. Né? Ele não falou em parábola, ele estava falando claramente isso. Mas os caras não entrava na mente, não entrava no coração. Talvez eles ficassem que nem Pedro, né? Não, longe de ti acontecer tal coisa. Não, nunca. O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Não, isso não vai acontecer. Quem sabe ele estava até orando, Deus, Jesus não sabe o que está falando, tem misericórdia dele. Vai saber. Cara, mas não entrava, só que Jesus estava dizendo, importa que essas coisas aconteçam. Ainda em Lucas 12, 49 e 50, diz assim, eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio, até que ele se consuma. Que batismo é esse?
é a morte. Ele está falando sobre a sua crucificação. Aqui ele já estava angustiado pelo cumprimento da sua obra, sabe? E imagino eu que seja um misto de emoção. A vontade de cumprir de uma vez por todas o propósito pelo qual foi enviado, mas também o desespero humano de se enxergar passando por tudo que passou, recebendo vinagre com fel, que a gente já falou o que é, ao invés de água para beber no momento da angústia. Ainda em Lucas, agora o capítulo 13, do verso 31 ao 35, lê para nós aí, Jaber. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: hei de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajuntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais vivereis até que venhais dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus está deixando claro, é necessário que eu morra, porque um profeta ele morre fora das portas. É necessário, vai acontecer, ele está deixando claro isso. E aí, por último, eu marquei aqui para a gente ler Lucas 18, do 31 ao 34, e esse texto vai deixar claro, eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Diz assim: e Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Olha o verso 34. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e, portanto, não podiam entender o que Jesus estava falando. Quando que o significado dessas palavras foi revelado? Lucas 24, do 44 ao 47. Quando Jesus senta com eles e diz: olha, tudo o que os profetas disseram se cumpriu. Vamos ler de novo lá, Lucas 24, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Porque agora o texto parece que vai clarear até para nós. Lucas 24, 44 ao 47. Pode ler, Jaleco. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse é o ponto, sabe? Nesse momento, Jesus explode a mente dos caras e eles compreendem. Por que é importante tudo isso que a gente está dizendo, e a gente vai encerrar por aqui? Porque não tem como só um profeta, só um varão poderoso em palavras, só um nazareno cumprir de forma tão explícita todos os textos que a gente leu, e talvez muitos outros que Jesus pode ter usado para explicar a cristologia a eles, se não fosse o Cristo. Então, esse Jesus que morre na cruz, ele é de fato o Messias, ele é de fato o Cristo, ele cumpre tudo o que precisava cumprir, ele mesmo comenta isso. Ele não deixou nada em oculto, não, ele ressurreto, ele faz questão de sentar com os seus e ele explica: gente, isso aconteceu por causa disso, isso que Moisés escreveu conecta com aquilo, e assim ele vai fazendo, e é o que a gente está tentando fazer hoje. Na mesa, partindo pão, para que, quem sabe, nossos inscritos, amigos, seguidores, possam ter também o Cristo revelado diante dos olhos deles, assim como foi com aqueles dois. Cara, tô feliz, cansado, só Deus sabe o que a gente passou para gravar esse episódio. Mas foi muito bom, mano. Muito bom. Boa. Gente, obrigado pela companhia.
Obrigado aí pela audiência, pelo teu like. Não deixe de te inscrever, de ativar o sininho para quando lançar EP novo, o YouTube te avisa, ou o Spotify, então segue lá no Spotify, no YouTube, tem nosso Instagram, nas suas redes aí, tudo. E manda pro teu amigo que às vezes se confunde com essas coisas, que daqui a pouco acha que Jesus era só um profeta, agitador social, filósofo, sociólogo, ou seja lá o que teu amigo Peba pensa. Manda para ele. E até a próxima. Deus abençoe. Valeu!